Salve pessoal, sou eu de novo, professor Clifford, e vamos dar continuidade aos estudos sobre a hidrostática. Vamos lá? Então, como eu disse antes, na aula passada, a estática dos fluidos está fundamentada em 3 teoremas, que também são chamados ou conhecidos de leis. Esses 3 teoremas que baseiam a hidrostática são o Teorema de Stevin, Teorema de Pascal e o Teorema de Arquimedes. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. Aí você clica, corre lá, dá uma olhadinha e volta para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos focar nas definições de densidade e pressão. Na primeira aula, eu já dei uma abordagem, uma introdução sobre esses temas. Pois bem, quando misturamos 2 líquidos, em alguns casos, por falta de afinidade molecular, esses líquidos podem não se misturar. Eles são chamados de líquidos immiscíveis, por causa dessa característica de não se misturar. Ainda que agitemos 2 desses líquidos dentro de um mesmo recipiente, depois de um certo intervalo de tempo, vai ocorrer uma separação entre eles, ficando o menos denso em cima e o mais denso na parte de baixo. Então, nessa fotografia aqui, podemos observar a água e o óleo sendo colocados simultaneamente dentro de um mesmo becker. Depois que passou as turbulências iniciais, o saculejo e os respingos de óleo pela mesa, o óleo que é menos denso ele vai subir e a água que é mais densa vai descer, criando assim uma nítida superfície de separação entre esses 2 fluidos. Situações como essa e outras diversas também são alvos de estudo na hidrostática. No estudo da física, muitos alunos apresentam dificuldades em diferenciar densidade de massa específica. E realmente é um conceito assim um pouco difícil de ser entendido, compreendido, porque tanto a densidade como a massa específica, elas são determinadas pela mesma equação. Mas o que tem de diferença? O que elas se diferem? O que difere, então, a densidade de massa específica? É que densidade leva em conta o volume total do corpo, seja ele oco ou maciço. Já a massa específica leva em consideração somente a parte maciça. Pois bem, em física, definimos a densidade de um corpo ou objeto como sendo a razão entre sua massa e seu volume. Por exemplo, para sabermos a densidade de um tijolo, basta sabermos a sua massa total e o seu volume total. As unidades de massa específica elas são obtidas pela divisão da unidade de massa pela unidade de volume. No Sistema Internacional de Unidades, conhecido SI, a massa é medida em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, a unidade que representa a grandeza massa específica é o quilograma por metro cúbico. Outras unidades também podem ser utilizadas, como o grama por centímetro cúbico. Fazendo uma comparação, um cálculozinho simples, a gente pode verificar que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 kg por metro cúbico, ou 10 a terceira kg por metro cúbico. A água é o líquido mais abundante do planeta, cobrindo praticamente 2/3 da superfície terrestre. Por isso que o estudo da estática dos fluidos dá ênfase especial a essa substância, que é a água. É importante observar que, como a densidade absoluta da água é igual a 1 kg por litro, ou seja, em um recipiente com 1 litro de água pura, ele deverá ter uma massa de 1 kg. Ao dividir o peso de um corpo pelo seu volume, obtemos o peso específico, que é expresso em newtons por metro cúbico. A relação existente entre o peso de um corpo e o seu volume é importante para determinar a leveza ou o peso de diferentes materiais. Na linguagem matemática,
o peso específico é uma magnitude vetorial, uma vez que inclui um fator igualmente vetorial, o efeito da gravidade. A ação da gravidade submetida a uma unidade de volume em um corpo, isso aí vai determinar o seu peso específico. A densidade de um objeto ou substância se obtém dividindo a massa por uma unidade de volume, da qual é expressa por quilograma por metro cúbico. Lembre-se disso. Tá? Eu já falei isso antes. Beleza? A densidade de um corpo, ela condiciona seu comportamento no meio aquático. Como se afirma no princípio de Arquimedes, novamente, um corpo imerso em um fluido experimenta um impulso para cima que é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Segundo esse princípio, os corpos que flutuam têm uma densidade inferior à do líquido, enquanto que os corpos submersos têm uma densidade maior que a do líquido. Então, só relembrando sempre a mesma situação. Corpos com maior densidade vão para o fundo, menor densidade vão para cima, flutuam. Podemos considerar que a densidade de uma substância é variável, ou seja, se houver uma mudança de pressão ou mesmo temperatura, a densidade poderá ser alterada. Por exemplo, você já viu o pessoal que pratica balonismo? Pois é, como é que eles fazem para o balão subir? Eles simplesmente enchem o balão com o próprio ar, que está na parte externa do balão ali, e quando o ar de dentro do balão, como o ar que está dentro do balão tem a mesma temperatura do ar que está do lado de fora, então isso quer dizer que eles têm a mesma densidade. Mas quando eles aquecem o ar internamente, o calor vai fazer o quê? Vai fazer o ar dilatar, vai expandir, aumentar seu volume, tornando assim o ar dentro do balão menos denso que o ar da parte de fora. Se ele fica menos denso, o balão vai subir. Entendeu? O peso específico e a densidade estão relacionados porque ambos os conceitos compartilham a variável do volume de um corpo. Em outras palavras, o peso específico é igual à densidade multiplicada pela ação da gravidade. Simples, é só lembrar da segunda lei de Newton. Peso, né? A força vezes a gravidade. Então, por definição, chama-se densidade de uma substância A relativa a outra B o quociente das respectivas massas específicas das substâncias A e B, quando elas estão na mesma temperatura e pressão, tá bom? Se os volumes das substâncias considerados forem iguais, o volume de A igual ao volume de B, que é igual ao volume V, por exemplo, teremos que a densidade AB é igual à massa de A dividida pela massa de B. Observe que a densidade relativa, por ser definida pelo quociente de grandezas medidas nas mesmas unidades, é uma quantidade adimensional. Agora, passando para o estudo sobre a pressão, o que seria a pressão? Qual seria a definição de pressão? A definição de pressão diz que essa grandeza ela é dada pela razão de uma força que é aplicada perpendicularmente sobre uma superfície e a área da superfície, ou seja, uma força aplicada sobre uma área, simples assim. Repare que a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. Podemos ver alguns exemplos da vida cotidiana para ajudar a compreender esse conceito de pressão. Então, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto maior a área, menor a pressão. E quanto menor a área, maior será a pressão. Para começar aqui alguns exemplos, nós podemos citar o ato de afiar facas. O objetivo de se amolar uma faca é fazer com que a área de contato da lâmina com o objeto a ser cortado seja o menor possível. Assim sendo, não será necessário aplicar uma força sobre o cabo
esse cabo da faca, não precisa de aplicar uma força muito grande. Um outro exemplo para caminhar na neve, por exemplo, sem afundar, nós podemos utilizar de sapatos de neve, como esses da imagem aí, ó. Assim, o peso de quem caminha ficará distribuído sobre uma área maior que a área dos pés, diminuindo a pressão exercida sobre o solo. No Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em newtons e a área em metros quadrados. Assim, podemos dizer que a pressão ela é medida em newtons por metro quadrado. Outra unidade bastante utilizada é o ATM, como eu já falei na aula anterior. O que é o ATM? ATM é a abreviação de Atmosfera Técnica Métrica, ATM. Uma unidade inglesa de pressão bastante difundida no Brasil também é o PSI. E a pressão atmosférica é praticamente igual a um ATM, ou 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Nos calibradores de pneus encontrados em postos de gasolina, a pressão ela geralmente vai ser expressa em PSI. Muito bem, jovens padawans, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula eu vou abordar o tema, estarei abordando sobre o Teorema de Stevin e também vou falar um pouco sobre o experimento de Torricelli. Não percam os próximos capítulos dessa nossa jornada de estudos, hein? Muito obrigado por ter aguentado firme até aqui, até o fim dessa aula. E nos vemos por aí. Um forte abraço e bons estudos. Valeu!